vocês? Meu nome é Júlia Domingues, esse aqui é o Mulheres que Foram Esquecidas pela História e hoje eu tô trazendo uma parte 2 do vídeo Um Olhar sobre Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil. Então se você não assistiu o primeiro, não tem problema, pode assistir esse até o final, mas vai assistir o outro porque ele tá muito legal. Sério, tá muito interessante, tem informações bem legais lá, assim como vai ter aqui também. Então, antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos sobre as próximas personalidades históricas incríveis que eu vou falar aqui. Já deixa o seu like nesse vídeo e agora vem comigo para assistir e vamos descobrir muito mais sobre a vida da primeira imperatriz do Brasil. Então, pessoas, para começar, eu quero começar falando para vocês sobre a viagem da Dona Leopoldina desde Viena até quando ela vai desembarcar aqui no porto do Rio de Janeiro, em solo brasileiro, enfim. Eu falo enfim porque a viagem foi complicada, foi longa, durou 6 meses no Oceano Atlântico, fora os problemas de logística que ela ainda teve, assim, ali na Europa mesmo. Ela partiu de Viena em direção a Livorno, na Itália, onde ela iria entrar nas naus portuguesas. A nau preparada para ela era a melhor da época, uma nau portuguesa chamada Dom João VI, era uma nau de guerra e que estava sendo reformada para receber ela, ter aposentos dignos de uma princesa, pomposos, mostrando riqueza, tirando alguns canhões, porque tinha para ter espaço para comitiva, tinha muitos canhões na nau. Então, fizeram algumas reformas e aí ela vai ter alguns problemas de logística durante essa viagem. Ela vai em direção a Livorno, vai passar por algumas cidades, vai ter que ficar, inclusive, hospedada em uma dessas cidades durante alguns dias devido ao atraso das naus portuguesas, não chegaram no dia combinado, mas depois, enfim, a nau vai chegar e ela volta a ficar bem-humorada, porque o que a gente vai perceber é que tudo que a gente sabe sobre a vida dela, pelo menos a maior parte do que a gente sabe sobre a vida dela, é pautada em cima das correspondências entre ela e os seus parentes na Áustria, entre outras pessoas da sua comitiva, ou suas damas de companhia, também com seus parentes na Áustria. Então, é daí que a gente vai tirar a grande parte das informações que a gente sabe hoje em dia sobre a vida da Dona Leopoldina. Então, a gente percebe a partir dos relatos nas cartas da sua dama de companhia, a principal dama de companhia dela, dizendo que durante um tempo ela ficou muito triste, ela estava ansiosa, ela estava irritada, porque ela tava com medo de não dar certo, né? Tipo, as naus não tinham chegado ainda, tava muito tempo atrasada, então ela tava com muito medo de alguma coisa dar errado. Mas a gente vai perceber também que ela tinha muita esperança, isso nas cartas dela já, pra irmã principalmente, que ela tinha muita esperança nessa nova família, que a partir do momento em que ela se casou com Dom Pedro por procuração em Viena, ela deixou de ser austríaca e passou a ser portuguesa. Então, essa nova família, como ela sempre chama, essa nova família que ela tá muito ansiosa para conhecer, o seu marido que ela já é apaixonada antes mesmo de ver ele, mas que ela tá muito ansiosa, muito ansiosa para conhecer ele. Então, quando ela finalmente embarca na nau Dom João VI, tudo para ela são flores, os aposentos são ótimos, ela descreve como é que eles são, tem mesa de bilhar, tem isso, tem aquilo. Um ponto muito importante que vai fazer algumas coisas diferentes na viagem, um pouco desagradáveis. A cama dela era presa no teto da nau, então balançava muito, porque eles vão ter muitas tempestades durante a viagem. Em outras vezes eles vão ter falta de ventos, então vai ter alguns contratempos aí, mas depois desses longos 6 meses nessa viagem no Atlântico, que no começo para ela era maravilhosa, o mar era lindo, porque ela nunca tinha visto mar na vida, o Oceano Atlântico era maravilhoso, mas depois ela começa a ficar assim um pouco com o pé atrás, porque ela passa muito mal na viagem devido ao balanço e uma série de coisas mais também. Mas em 5 de novembro de 1817, ela vai desembarcar no Rio de Janeiro, no nosso finalmente solo brasileiro. Em 8 de novembro, a Gazeta do Rio de Janeiro vai publicar que foram avistadas as naus que estavam trazendo ela. Eram 2 naus, aqui ela estava, Dom João VI, e uma outra nau de guerra também que trazia a sua comitiva, a missão austríaca e tudo mais, né? Missão austríaca que eu já citei no outro vídeo, inclusive se você não viu, vai lá assistir. E depois volta pra terminar isso aqui. Continuando, falando sobre as cartas dela. É muito interessante a gente notar que como muito do que a gente sabe é pautado em cima das cartas dela, a gente também vai perceber uma estratégia dela
em relação a essa correspondência muito interessante e muito importante para a gente entender quem ela realmente foi. Porque muitos historiadores falam que ela era muito melancólica, que ela era muito passiva, que ela era mártir da paciência e tudo mais. Mas a gente pode ver também que ela tinha um temperamento forte, que ela tinha um gênio também não muito passivo, mas que ela guardava muito das opiniões dela para ela mesma, porque ela via que não fazia muita diferença a opinião dela ou que ela não queria se desgastar à toa. Ou seja, já vendo aqui uns traços da educação austríaca de arquiduquesa dela. Então, a gente vai perceber que, como diz Paulo Resutti, que tem um livro sobre a vida dela, para cada correspondência, para cada carta, uma fita, para cada olhar, uma fita. Então, para cada pessoa que ia ler aquela carta, ela se expressava de uma maneira diferente. Ah, mas isso é normal. Não, mas vocês não estão entendendo. É uma estratégia muito interessante ao ponto de que ela passava perspectivas diferentes do que acontecia no Brasil para pessoas diferentes, a ponto de que o país se beneficiasse, os outros se sentissem bem e ela pudesse se expressar. Então, a gente vê isso muito, muito presente em todas as suas correspondências. Um fator que vai levar a essa estratégia que ela teve que usar durante a vida aqui no Brasil é que todas as cartas que ela enviava eram lidas antes de serem enviadas. Ou seja, se tivesse algum conteúdo ali na carta que não era muito favorável aos portugueses, eles não enviavam a carta. Então, todas as cartas dela eram lidas antes de serem enviadas, principalmente para o pai dela, o imperador da Áustria, que eles tinham um acordo comercial com Portugal, né, que no caso agora a sede era no Brasil. Então eles tinham esse acordo comercial que era muito importante, tinha muita coisa em jogo, então os portugueses não queriam arriscar que ela pudesse falar alguma coisa para o pai dela que fosse atrapalhar. Outra coisa também é que o Dom João VI acalentava muito a ideia de fazer um casamento duplo com os Habsburgo, que é a família da Leopoldina. Ou seja, casou seu filho mais velho, Dom Pedro, mais tarde Dom Pedro I, com a dona Leopoldina, e também queria casar uma das suas filhas, Isabel Maria, com o irmão da Leopoldina, que era herdeiro do trono da Áustria. Mas isso aí já é outra história. Mas enfim, isso era um dos motivos também pelo qual a correspondência dela era lida antes de ser enviada, principalmente por Rodrigo de Navarro, que é um dos embaixadores portugueses na Áustria. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai criar olhares e perspectivas. Ela consegue, de maneiras clandestinas, podemos dizer assim, enviar cartas de forma segura. Inclusive, ela fala isso. Essa carta que eu estou enviando para você, principalmente para a irmã, que ela era muito sincera. Essa carta que eu estou enviando para você, ela é segura, ela está indo para um meio mais seguro. Então, eu posso realmente me abrir aqui. Então, com a irmã, ela era muito aberta, ela era bem sincera. Ela contava tudo que estava acontecendo, os sofrimentos dela, as alegrias no começo do casamento, os 2 primeiros meses, um casamento muito feliz, muito apaixonado, muito mil rosas. E depois, ao longo do tempo, gradualmente, a gente vai percebendo esse distanciamento do casal, essa mudança na vida dela. E depois, no final da vida, já, as cartas para a irmã, a gente já vai ver essa mudança drástica do início do casamento para o final da sua vida. Então, também pro pai, ela vai ter uma outra perspectiva. Pro pai, ela vai sempre dar a melhor versão dos fatos. Ela sempre vai fazer aquela coisa de dourar a pílula, sabe? Então, ela sempre vai pegar nessa onda de dourar a pílula pro pai. Por conta de tudo que tava em jogo também. Porque ela fala muito como ela ama esse novo país. Como ela se sente bem nesse novo país, apesar de sofrer muito com calor e tudo mais. Mas como ela gosta desse novo país e como ela se dedica a ser uma boa governante para esse novo país, que agora era sua pátria. Ela deixa isso bem claro nas cartas. Também para os outros parentes, como as tias, os tios, ela defende muito Dom Pedro, porque na Europa o Dom Pedro não tinha uma boa fama. Ele corriam muitos boatos de que ele não tinha instrução, de que ele era muito caipira, podemos dizer assim. Então, ela defendia muito o Dom Pedro nas cartas para os parentes, né? Inclusive dizendo que ele, depois que ela chegou, ele começou a buscar instrução, começou a ter mais aulas, tudo, para ser uma pessoa mais culta, tá certo? Isso nos leva ao terceiro ponto. A questão de como a Leopoldina ela era muito culta, ela falava muitas línguas. Se você não viu outro vídeo, eu falo sobre isso no outro vídeo também. Eu falo dela ser poliglota. Ela tinha uma educação muito, muito boa, assim, uma formação extremamente maravilhosa.
Então, ela sentia muito na corte a falta de uma pessoa que ela pudesse conversar de igual para igual, sabe? Que ela pudesse entender, que a pessoa pudesse entender ela também. Porque a gente vai perceber que é uma corte onde as pessoas têm pouca instrução, que as pessoas não têm muita etiqueta e que as pessoas também não se importam muito com essa questão da etiqueta, como ela se importava e como era na corte em que ela vivia lá em Viena, que era tudo muito regrado, muito cheio de etiqueta, protocolos e tudo mais. Então, isso vai fazer com que ela encontre uma boa amiga, talvez a única amiga verdadeira que ela teve na corte do Brasil, a sua cunhada, irmã do Dom Pedro I, Maria Teresa. Ela já era viúva e já tinha um filho, ela foi casada com um infante espanhol, que morreu um pouco antes da Leopoldina chegar no Brasil, então ela já estava no Brasil aqui viúva com seu filho, e ela era uma das preferidas do Dom João VI, então fazia com que a corte tivesse muita intriga com ela, era uma corte, inclusive, cheia de intrigas, né? Ela fala, inclusive, isso refletindo o casal dos governantes, que era o Dom João VI e a Dona Carlota Joaquina. Então, eles não gostavam muito dela, mas a Dona Leopoldina, ela vai ver e vai falar isso pra irmã depois, como a cunhada tinha um coração bom por tudo que ela já tinha passado, ela já tinha sofrido muito, porque ela amava muito o marido dela, e quando ele morreu ela sofreu demais. E era uma mulher que tinha uma formação boa. Depois que ela foi para Espanha, ela se tornou mais culta, ela tinha entendimento de muitas coisas. Então, a Leopoldina encontra uma muito boa amiga nessa sua cunhada. Inclusive, ela chama ela de irmã e diz que ela tá muito feliz pela companhia dessa pessoa. Mas depois de um tempo ela vai ter que parar de se encontrar com a cunhada, porque o Dom Pedro não permite mais, aí tem uma série de motivos políticos envolvidos que não vem ao caso, mas durante um tempo ela fala que essa é a melhor amiga dela na corte, talvez, acredito eu, a única amiga verdadeira que ela realmente teve na corte do Brasil. Isso nos leva a um ponto sobre a sua popularidade. A gente sabe que a Dona Leopoldina, ela foi extremamente popular aqui no Brasil, ela foi, assim, uma pessoa excelente. Ela tinha princípios que vieram do avô dela, Dom Leopoldo, Dom não, porque Dom são os portugueses, mas Leopoldo I, o imperador da Áustria, ela tinha princípios que vieram do avô dela de respeitar todas as pessoas, independente de etnia, de religião e de tudo mais. Ela tinha princípios de fazer muita caridade, de ajudar as pessoas. Inclusive, isso vai fazer com que ela adquira muitas dívidas, mas muitas dívidas aqui no Brasil. Porque a gente sabe que o Dom João VI, quando voltou para Portugal, raspou a conta do Brasil e não deixou nada para eles aqui no Brasil, o Dom Pedro e a Dona Leopoldina. Mas isso não impediu que ela fizesse caridade, que ela ajudasse os pobres, que ela ajudasse os escravos, que ela fizesse tudo que ela podia, que ela não podia, para ajudar as pessoas, os seus súditos, como ela chamava, o seu povo. Era assim que ela se referia a eles nas suas correspondências, para sua irmã principalmente. Então, ela vai adquirir muitas e muitas, muitas dívidas, às vezes dívidas para pagar os empréstimos que já tinham virado dívidas, para não ter o nome sujo, digamos assim. E aí ela vai usando esse dinheiro, até porque ela não recebia nenhum tipo de pensão, porque o país não tinha dinheiro para pagar a ela. Ela usava esse dinheiro para dar comida aos pobres, para dar roupa para os pobres, para as famílias menos favorecidas, para pagar os funcionários do palácio. E isso vai ser muito importante, porque um fato bem, bem marcante da história dela é que quando ela morre aos 29 anos de idade, as ruas da cidade ficam lotadas, do Rio de Janeiro, né, no caso, ficam lotadas de pessoas que amavam muito ela. As pessoas choravam muito, os relatos dizem que as pessoas choravam, que as pessoas estavam extremamente tristes e que principalmente os escravos, que eram muito defendidos por ela, saíram pelas ruas dizendo exatamente essas palavras: nós ficamos órfãos, a nossa mãezinha morreu. O que será de nós agora? Quem olhará por nós agora? Então, é bem marcante isso. A gente percebe como as pessoas realmente amaram ela como governante, como pessoa. E a gente vê realmente a grandeza da alma dessa mulher, que foi, assim, uma coisa surreal. Tanto que quando ela morre, o Dom Pedro ele não estava no Rio de Janeiro no momento em que ela morre, ele estava cuidando de outros assuntos em outro estado, em outra província.
E ele, quando ela morre, ele fica extremamente triste, extremamente abalado. Ele percebe, acho que enfim ele percebeu a grandeza da alma daquela mulher que esteve ao lado dele durante tanto tempo, e que apesar de tudo que ele fez ela passar, ela ajudou ele em todos os momentos. Ela nunca virou as costas pra ele, ela nunca deixou de ajudar ele quando ele mais precisava, principalmente politicamente falando, que ela era uma ótima estadista, como a gente sabe. Então a gente vai ver também que ela foi responsável pelo dia do fico. Ela, antes do Dom Pedro falar que queria ficar no Brasil, ele queria voltar para Portugal, e ela falou: não, a gente tem que garantir o trono para você, garantir o trono para os nossos filhos. Então ela vai influenciar ele a ficar. Então a gente vê a grandeza, politicamente falando e espiritualmente falando, dessa mulher, que foi assim, maravilhosa. Então, para finalizar, eu queria falar para vocês uma coisa que eu acho muito importante, que quando ela morreu, o Dom Pedro mandou a Marquesa de Santos sair da corte, o motivo de tanto sofrimento que ela teve na vida, como a gente sabe. E quero finalizar esse vídeo com algumas palavras do próprio Dom Pedro para quando ela morreu. Antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like para essa mulher incrível, já compartilha com seus amigos, para todos os seus amigos ficarem sabendo como foi essa mulher, o que ela viveu, o que ela passou aqui no Brasil. E agora vou finalizar com as palavras do próprio Dom Pedro I em relação a ela no momento em que ela morreu. Sinto o meu coração quebrar de dor. O mundo não verá, mas noutra idade, modelo mais perfeito, nem melhor de honra e candura, amor e caridade. Dom Pedro I. Gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima.